Bom dia, Paula, é isso mesmo, a TV Canção Nova não pode parar. E hoje é quinta-feira, a gente já começa essa edição dando uma olhada no céu de João Pessoa. Lá na capital da Paraíba, hoje o dia vai ser de sol com pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 graus. Hoje é dia de Santa Clara, padroeira da televisão da Terra Santa. Nossa equipe mostra a celebração em honra à santa. Vamos também conhecer mais sobre sua história de vida. São Paulo recebe hoje um seminário internacional. Eles vão debater os impactos da internet 5G. Tem ainda as notícias internacionais, a previsão do tempo e informações sobre uma competição de Paralimpíada Escolar. Não saia daí, porque o CN Notícias edição da manhã já começou. Bem, lá no convento das Clarissas, em Jerusalém, foi realizada a missa solene em honra a Santa Clara de Assis. A celebração foi presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, Pier Batista Pizzaballa. Hoje pela manhã, o patriarca latino de Jerusalém, Pier Batista Pizzaballa, celebrou uma missa em honra a Santa Clara no convento das Clarissas. Na sua homilia comentando o Evangelho de São João, capítulo 15, da videira e os ramos, salientou o que significa permanecer hoje, unido a Cristo, em um tempo de muitas mudanças e desafios. Rimanere em Lui Permanecer nele é a chave para uma vida plena e de relação com o Pai naturalmente. Para permanecer nele e isso se concretizar, é necessário ter uma vida concreta e permanecer na vida fraterna. No caso das monjas clarissas, entre irmãos, mas isso vale para todos nós. E depois permanecer na igreja. Então, permanecer em Cristo, no ser humano e na igreja, são uma chave que se entrelaçam. A santa foi declarada padroeira da televisão pelo Papa Pio XII, pelo fato de ter assistido uma missa à distância já no ano de 1253, quando não havia nada parecido com a televisão. E nesse dia dedicado a Santa Clara, conheça mais a pobre dama de Assis que viveu na Itália no século XIII. Clara, esta menina nobre, preparada conforme a cultura da época para ser a esposa num casamento com alguém rico e importante, escolhe, graças à influência espiritual de Francisco, o divino esposo Jesus Cristo e abraça de um modo radical, definitivo, corajoso essa sua decisão. É tanto que, ficando ainda cerca de 20 anos, um pouco mais após a morte de Francisco, ela luta para ser a primeira mulher e única até hoje na história da Igreja que escreverá uma regra de vida para as monjas, para as mulheres. Assim, Clara só consegue a aprovação desta sua regra 2 dias antes da sua morte, no dia 9 de agosto. Clara também foi declarada pelo Santo Padre Pio XII padroeira da televisão, porque dentre tantas manifestações de graça e dos prodígios de Deus na sua vida, como, por exemplo, a expulsão dos sarracenos que queriam invadir Assis, como nós vemos nesta representação, ela também, já doente, gostaria de ter participado da celebração do Natal, esta festa tão franciscana, na igreja junto com os frades. Mas como não podia se deslocar até esse momento, pediu ao Senhor a graça de poder participar espiritualmente deste momento. E então ela viu como que uma projeção na parede do seu quarto, como se fosse um telão, todos os detalhes da cerimônia que acontecia muito distante, lá em Santa Maria dos Anjos, fora do mosteiro. Quando as irmãs então retornaram da celebração, Clara estava descrevendo para elas tudo o que aconteceu, assim sendo ela a testemunha da primeira televisão de que nós temos notícia. Que ela nos abençoe e nos ajude também a aclarar o nosso olhar para Cristo, a nos tornarmos como ela, um clarão da luz de Cristo, plantinhas do amor do Senhor, do Evangelho vivido também nos nossos dias. Amém.
E agora vamos falar do tempo. A formação de um ciclone extratropical causou instabilidade e trouxe mais chuva para o centro-sul do país. Vamos conferir como fica o tempo hoje. Ontem, uma forte ventania na faixa litorânea do sul ao sudeste deixou o dia frio e nublado sobre áreas do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná. Hoje, o ciclone segue atuando com ventos fortes, baixas temperaturas e estimulando mais períodos de chuva no litoral paulista, Rio de Janeiro, norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Na região sul, a queda nas temperaturas pode ajudar na formação de geadas. As máximas ficam entre 14 e 18 graus na região. Aqui no sudeste, a capital fluminense marca a máxima de 22 graus. Rajadas de vento devem bater os 29 quilômetros. No centro-oeste, tempo firme e temperaturas que devem começar a subir. Em Cuiabá, calor de 27 graus. No Nordeste, quinta-feira de sol em grande parte da região. Os teresinenses vão ter um dia de muito calor com máxima de 36 graus. E no Norte, tempo firme nas áreas em amarelo, do Acre ao Tocantins. Nas demais áreas, previsão de pancadas de chuva e em Rio Branco, temperatura mais baixa, registrando mínima de 16 graus. São Paulo recebe hoje um seminário internacional para debater os impactos da internet 5G nos setores produtivo e econômico. Quem acompanha esse evento é o Sidney Fernandes e traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Seminário Internacional 5G BR é promovido pelo Ministério das Comunicações e está sendo realizado em um hotel na Zona Sul de São Paulo. O evento abre oficialmente às 10 horas da manhã e será aberto então pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e terá a presença ainda de especialistas do setor e representantes da Agência Nacional de Telecomunicações. No final da tarde, ao fim do evento, está prevista aí a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui ao lado nós temos alguns exemplos, algumas aplicações da internet 5G. A exemplo desse poste inteligente em que é acionada por meio da internet. É um tipo de iluminação pública que já vem sendo testado no Brasil. Ao longo do dia serão realizados 5 painéis para debater os impactos da internet 5G nos setores produtivos e na economia de um modo geral. O Brasil é um dos 72 países que tem ativado a internet 5G. Além de São Paulo, 4 cidades também já ativaram o 5G. Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. E todas as capitais brasileiras devem ter cobertura 5G até o fim de setembro. E os investimentos nesse setor são promissores. Um estudo do Ministério da Economia prevê um impacto de 590 bilhões de reais com a implantação aí da internet 5G. Nós seguimos por aqui acompanhando este seminário e mais detalhes a gente traz no Canção Nova Notícias, edição da noite. Adelita. Muito obrigada, Sidney. Bom trabalho aí para você. A Comissão Europeia exige que os Estados Unidos retirem do plano fiscal as medidas sobre a fabricação de seus carros elétricos. Já na América Latina, o destaque é que a igreja manifesta solidariedade ao bispo da Nicarágua, preso em sua residência episcopal. O Vatican News dá destaque à crise entre governo e igreja na Nicarágua e afirma: nesta semana, o Centro Nicaragüense de Direitos Humanos expressou sua preocupação com a situação do bispo Rolando Álvares. A tentativa da Igreja Católica na Nicarágua de buscar uma solução pacífica para a crise que assola o país desde 2018 desencadeou uma série de medidas repressivas e intimidatórias do governo de Daniel Ortega. Em março, o núncio apostólico do país foi expulso. Em junho, as Irmãs da Caridade e alguns sacerdotes foram presos. E mais recentemente, o bispo de Matagalpa foi impedido de deixar a cúria episcopal. De várias partes do mundo chegaram mensagens de solidariedade. Massacre de sem-teto. Uma morte por dia desde o início do ano. A notícia é destaque do Avvenire. A Federação das Organizações para as Pessoas Sem Teto denuncia: moradores de rua não só morrem de frio, mas em todas as estações do ano na Itália. A Caritas afirma que os bens imobiliários públicos deveriam ser usados para acolhê-los.
De 1º de janeiro até hoje, 224 sem-teto na Itália perderam a vida, uma morte por dia. As causas são diferentes, mas o lugar é sempre o mesmo, as ruas. Tragédias que encontram poucas linhas no noticiário apenas no inverno, quando o motivo da morte é atribuído às baixas temperaturas. O El País destaca: Bruxelas alerta que o plano Biden discrimina carro elétrico europeu. A comissão exige que os Estados Unidos retirem do plano fiscal as medidas que, na sua opinião, favorecem a compra de automóveis fabricados do outro lado do Atlântico. O plano principal de Joe Biden ameaça se tornar uma nova batalha comercial entre os Estados Unidos e a Europa. A lei de estímulo fiscal promovida pelo presidente norte-americano já foi aprovada pelo Senado, embora não tenha a aprovação da Câmara dos Deputados. O porta-voz da Comissão Europeia em Bruxelas alertou que sua redação atual é claramente discriminatória com veículos elétricos fabricados na União Europeia. Aqui no Brasil acontece nesta semana a primeira etapa regional das Paralimpíadas Escolares 2022. A seletiva vai escolher os atletas mais bem preparados para a etapa nacional, que será em novembro. O evento vai até amanhã em Brasília. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Você vê que a gente está aqui num cenário diferente aqui em Brasília, na pista de atletismo, onde quase 300 atletas vão competir nessa seletiva regional. São as modalidades de atletismo, bocha e natação. Esses atletas fazem parte de uma seletiva de 10 estados. E para falar como funcionam as Paralimpíadas Escolares, eu estou ao lado do Ramon, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, que vai contar pra gente um pouquinho de como funciona essa competição. São 3 etapas, essa é a primeira, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos espectadores. É exatamente isso, são 3 etapas. Reunimos o Brasil em 3 etapas, né? Aqui em Brasília, Natal e em São Paulo, com mais ou menos uma participação de 400 atletas na faixa etária entre 11 a 17 anos. Isso é muito importante porque nós incentivamos a nossa criança à promoção da atividade física, que é saudável para todos nós. E aqui nós conseguimos reunir, basicamente, aproximadamente 300 alunos da rede aqui de todos os estados. E são atletas que têm alguma deficiência, isso ajuda também bastante na inclusão deles, né? Com certeza, a nossa infância também, quando nós representávamos o nosso bairro, a nossa escola nas competições, nós ficamos muito felizes. Não é diferente daqui. Principalmente a nossa criança, que por muito tempo ficou abandonada. Até na sua atividade física regular, muitas vezes o professor não tem a informação de como incluí-la na sua atividade e ela é dispensada. Mas creia, ela fica muito infeliz com esse ato. E aqui nós oportunizamos e fomentamos a todos os professores com a capacitação para incluir essa criança em todas as nossas atividades. Obrigado, Ramon. Olha só, Adelita, o pessoal está bastante animado. Eu cheguei aqui no frio em Brasília, bem quietinho, mas as crianças estão correndo com animação total, viu? Eu volto com você nos estúdios aí em São Paulo. Muito obrigada, viu, Francisco? Que bom, né? As crianças sempre têm a nos ensinar. E a gente encerra essa edição de hoje com imagens aqui do céu de São Paulo. Por aqui também bastante frio. Hoje vai ter chuva durante todo o dia, mas fique com Deus e continue na companhia da TV Canção Nova, hoje com a quinta-feira de adoração. Até amanhã.